Oi, pessoal, professora Ariane aqui com vocês em mais uma aula de ciências e hoje trazendo a temática Todos contra a Dengue. Pessoal, a dengue ela é uma velha conhecida de todos nós brasileiros, principalmente durante esse período chuvoso. Há um aumento assustador no número de casos dessa doença em todo o território nacional. A dengue, meus amores, é uma doença causada por 4 diferentes sorotipos: o tipo 1, tipo 2, tipo 3 e também o tipo 4, de um vírus do gênero Flavivírus, e é transmitida principalmente pela picada do mosquito do gênero Aedes, que aqui nas Américas é o Aedes aegypti, esse mosquito tão conhecido por todos nós. Os sintomas dessa doença geralmente surgem entre 3 a 15 dias depois que o indivíduo foi picado, e os sintomas eles duram em média de uma semana, mas isso vai variar e depender de organismo para organismo, dependendo de como esteja a sua imunidade. A dengue ela pode ser classificada, né, em 2 tipos principais, a clássica e a hemorrágica. E aí o mosquito ele não tira férias. A gente também, enquanto cidadão, nós não podemos também tirar férias de estarmos aí na luta para tentar combater e eliminar esse mosquito aí das nossas casas, né? E como eu falei, essa questão aí dos 2 tipos, a classificação dela em 2 tipos, que é a clássica e a hemorrágica, a dengue clássica ela é relativamente mais comum que a hemorrágica e seu quadro é menos grave, com mais cuidado. Isso não significa, no entanto, que esse tipo de doença não deve ser tratada com a mesma atenção, uma vez que qualquer uma das duas, tanto a clássica quanto a hemorrágica, elas podem estar aí ocasionando a morte do paciente, a morte da pessoa infectada, né? Dentre os sintomas da dengue clássica, o que a gente pode citar que é mais comum é a questão da febre alta com surgimento repentino, que aí vai variando de 39 a 40 graus, dores de cabeça intensa, dores atrás dos olhos, dores no corpo, manchas e coceiras na pele também são sintomas da dengue clássica, náuseas, vômitos e tontura. Já na dengue hemorrágica, por sua vez, há dores abdominais intensas e contínuas, vômitos que não cessam, não param, e às vezes sangramento na boca, no nariz e também na gengiva. Sede também é um sintoma da dengue hemorrágica, dificuldade respiratória, sonolência e agitação. Esses sintomas eles tornam-se mais graves rapidamente, quando é no caso aí a dengue hemorrágica, né? Provocando até mesmo choque e a morte do paciente. Mas como é que é feito o diagnóstico dessa doença, professora Ariane? Bem, meus amores, para confirmar aí a questão da dengue, né, é realizada através de alguns testes laboratoriais, tais como um método de isolamento e também sorológicos. Todos os exames citados devem ser feitos após alguns dias do início dos sintomas, e sua finalidade principal é realmente descobrir qual vírus está provocando a enfermidade nos pacientes. Outra coisa importante a ser dita da dengue é que a dengue não existe tratamento para ela, para o vírus, mas a gente precisa seguir um tratamento passado prescrito pelo médico, claro, mas dos sintomas. Por exemplo, para a febre alta, tem lá um remédio específico que o médico passa para você combater esse sintoma. E assim são os demais também, né? Náuseas, vômitos, tontura, etc. E é impressionante como um mosquito faz um estrago tão grande desse, porque apenas um mosquitinho, que no caso o Aedes aegypti, né, ele consegue aí trazer 3 doenças para os seres humanos. A dengue, que é mais comum, mais conhecida, a zika e a chikungunya, né? Então são 3 doenças através da picada de um só mosquito. E aí, como é que a gente conhece esse mosquito? Quais são as características dele? O corpo preto, com lixas brancas no tórax e nas patas, como a imagem mostra aí para vocês. Coloca os ovos em diferentes locais individualmente,
é uma estratégia de sobrevivência dessa espécie. E ele prefere picar no período diurno, principalmente ao amanhecer ou no final da tarde. Os hábitos dele é diurno, né? O som emitido pelo mosquito é tão baixo que dificilmente pode ser percebido pelo ouvido humano. E os voos dele são muito baixos, né? Geralmente as picadas são nos pés, nos tornozelos ou nas pernas. E aí existe aí, né, a característica de diferenciação entre o macho e a fêmea, sendo que o macho alimenta-se da seiva das plantas, já as fêmeas alimentam-se de sangue. E outra característica bem típica, as fêmeas elas têm um corpo um pouco maior em comparação ao do macho. E eles necessitam da proteína, né, para amadurecimento dos ovos. O ciclo de vida aí do Aedes aegypti começa com ovos, ele evolui para larva, depois para pupa, tornando-se um mosquito adulto. E aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês para quais os possíveis criadouros encontrados tanto em nossas casas como nas nossas escolas, né? Nós temos aí possíveis criadouros do mosquito. Esse pezinho que fica aí no nosso gelágua, né? Olha, onde acumula a água, que fica lá a água paradinha, a gente tem que estar atento para isso. Nos vasos de planta também são outro local que eles também gostam de proliferar, né? De colocar os seus ovos. Nós temos aí na questão do sanitário, por conta daquela água que fica paradinha. Uma coisa que a gente visualiza muito nos quintais, nas nossas casas, é a água parada próxima às torneiras. Então, a gente tem que ter uma atenção toda especial para essa parte. Na geladeira, por trás da geladeira tem um tubinho, e aí também às vezes acumula água ali. Temos que ficar atento. No ar-condicionado, nas quadras, né, nas quadras esportivas nas escolas, né, também eles gostam que quase não tem movimentação, então eles gostam de se ficar água empoçada, corre o risco de eles colocarem os ovos lá. Áreas verdes nos jardins, no quintal das nossas casas mesmo, né? E nessa partezinha aí do esgoto, onde fica sempre essa águazinha parada. Outros locais também são as calhas, né? Principalmente nesse período chuvoso. A gente tem que estar fazendo uma vistoria de vez em quando para estar observando, derramando, né? Esse restinho de água que fica das chuvas. Nos ralos do banheiro, também é outro exemplo. E aí, meus amores, a professora Ariane trouxe aqui um checklist da Secretaria de Saúde, né? Que mostra o perigo e como é que a gente faz para se precaver. Quais são os locais que a gente tem que buscar para poder tentar eliminar de vez a proliferação do Aedes aegypti, né? Desse mosquito tão traiçoeiro que traz aí 3 doenças, a dengue, a zika e a chikungunya. Como prevenção e combate ao Aedes aegypti, não basta jogar fora a água, pois os ovos ficam agarrados em cantos ou bordas dos recipientes. O que é preciso fazer então, professora? É preciso lavar os recipientes com esponja, detergente ou sabão neutro, né? Esfregando lá com a buchinha para poder tentar tirar toda essa parte aí dos ovos que ficam escoradinhos aí nos depósitos. Os ovos eles dão origem aos mosquitos em aproximadamente 10 dias. Portanto, o combate aos ovos e às larvas deve ser semanal. Uma vez por semana, pelo menos, é necessário fazer essa vistoria, né, nos quintais para poder ver se a gente realmente encontra ovos ou larvas da dengue. Bem, pessoal, concluindo, é preciso que as pessoas dediquem pelo menos 15 minutos por semana para controle do mosquito em casa ou no ambiente de trabalho. Todo recipiente que possa acumular água merece uma atenção especial, tanto fora quanto dentro de casa. Não importa o tamanho do recipiente, uma simples tampinha de garrafa pode servir como criadouro para esse mosquito. Então, nos quintais, coloquem as garrafas, né? Se tiver alguma garrafa, coloca a garrafa com a cabeça para baixo. Pneu tem que proteger, não pode deixar a céu aberto, porque pode, né, acumular água.
Eu trouxe aqui para vocês um teste da dengue, com algumas perguntas, um questionáriozinho. E aí, o que vocês terão que fazer? Eu gostaria que vocês lessem com atenção esse teste, respondessem esse questionário e depois, a conclusão, vocês irão fotografar e mandar no meu privado, tá bom? Um grande cheiro, fiquem com Deus e até a próxima aula.